Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal, né? Vamos aguardar uns 2 minutinhos aqui até que tenhamos completado aqui uns 2, 3 minutinhos. De qualquer forma, quem já está por aí, seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Só lembrando, estamos transmitindo aqui no YouTube, no LinkedIn e também no Instagram. Estamos nessas três redes e espero que vocês consigam acessar aí. Opa, já tem gente aqui dando boa noite, o William, o Paulo, boa noite, William Lima, o Paulo Beloso também, seja muito bem-vindo, muito legal. Bom, pessoal, eu vou começar primeiro me apresentando. Meu nome é Alexandre Cardoso. Para quem não me conhece, eu sou o CEO da Tubelim. A Tubelim é uma empresa que ajuda as companhias a implementarem o Lean, tanto na produção como na logística, em vários segmentos. E a gente faz parte de A gente está lançando aí um movimento, né, que vocês já devem saber, mas eu gostaria de dar uma passada rápida aqui do que é esse movimento. É o movimento Logística Mais Eficiente. É um movimento que foi criado no início do ano e a ideia é que a gente consiga, através desse movimento, né, trazer mais conhecimento para todos no que diz respeito à logística. Olha aí, Narciso está aí também, Maurício, Sorrento, Paulo também já deu boa noite, muito bom. E a gente vai, então, dando continuidade a esse movimento, que é um movimento que visa fazer com que o Brasil seja mais produtivo na logística. E só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos numa condição não muito boa, no que diz, de acordo com o Banco Central, nossa posição em termos de produtividade na logística, aí estamos abaixo dos 50, então tem muitos países da nossa frente muito melhores que nós. A gente perdeu aí 20 posições no ano passado, então cada vez pior a nossa produtividade. Claro que parte dessa produtividade é por causa da infraestrutura deficiente, mas isso não nos deixa nos abalar, né? Sabemos que a infraestrutura depende muito de governo e da iniciativa privada também, mas principalmente de governo. Mas a gente acredita que a gente pode mudar essa realidade, né? E como diz um filósofo Sócrates, né? Ele diz que para mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Então, a ideia é trazer para vocês, né? Poder contribuir com o Brasil para que o Brasil seja realmente mais produtivo. E eu pensei, por que não, né? Passar meu conhecimento para as pessoas para que a gente tenha mais gente, né? Praticando esses conhecimentos e a gente consiga realmente transformar a logística em CDs no Brasil a mais produtiva, a mais eficiente do mundo. Esse é o nosso propósito, né? Um propósito um pouco arrojado, alguns falam isso, mas é o que eu acredito e depende de cada um de nós, cada um que está aqui hoje, né? O Roberto aqui dando boa noite, seja bem-vindo. E eu acredito muito nesse propósito, por isso que a gente criou esse mecanismo das lives, né? A ideia é que a gente consiga capacitar os líderes de logística em melhoria contínua, com lives, falando sobre produtividade. Nas últimas 3 lives, a gente teve entrevistas, né, com profissionais que aplicaram esse conceito de melhoria contínua, trazendo sua experiência, um pouco do conhecimento deles, né? A ideia é que a gente tenha logo, vocês estão assistindo, possam também contribuir e falar das suas experiências aqui também. E a ideia é que a gente possa apoiar vocês trazendo conhecimento para que vocês possam aplicar no seu dia a dia. E como a gente faz isso? Primeiro com a live, que é um mecanismo que a gente está fazendo ela todos os dias, né? Todas as quintas-feiras, toda semana. Meu compromisso esse ano é de fazer mais de 50 lives. Vamos lá, já passaram 3 meses, já estamos na luta aí, não perdemos nenhuma quinta-feira. Temos o podcast 2B Leancast, não sei se vocês já entraram, mas se você estiver indo para o trabalho, você pode entrar lá no Spotify e você vai... Opa, chegou aqui o Bruno Youssef, que orgulho, Bruno, você está aqui com a gente também, seja muito bem-vindo.
Puxa, agora eu fiquei até assim, né, gente? Tem o Bruno, que eu conheço já, o Narciso, são todos feras aí na logística, e vamos ver aqui se eu consigo trazer algum conhecimento que agregue para eles também. Artigos, né? A gente também tem artigos no nosso site, a gente também está fazendo publicações nas redes sociais, né, de dicas para desenvolvimento na logística dos profissionais que fazem parte da logística no Brasil, e o nosso livro, Logística Lean em Ciência e Distribuição, também é uma maneira de vocês aprenderem. E a gente também tem um método Logística Mais Eficiente, que é um curso que também está disponível para poder, que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento também. Então, como é que você pode participar desse movimento? Se conectando com a gente aí através das redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, vai lá. Se você está no YouTube, já vai aqui, né? E se inscreva no canal. Se está no Instagram, né, se inscreva, se conecte comigo, se tiver no LinkedIn também, né, e participando das lives, né, e compartilhando o seu aprendizado também. Então, espero que em breve você esteja aqui comigo, falando um pouco da sua experiência, o que você aprendeu aqui, que você pode ter aplicado no seu dia a dia. Né? Então, o tema hoje que eu escolhi para hoje, né, hoje a gente não tem nenhum convidado, é um tema bem interessante, provavelmente eu não vou terminar ele hoje. Esse tema de gerenciamento diário é um tema extremamente importante, que a gente vem aplicando no centro de distribuição de uma maneira muito eficiente, né? E trazendo o que é interessante, né, gente? Trazendo resultado para as empresas. Então, esse gerenciamento diário ele é parte de um sistema de gestão. Então, eu queria, nessa primeira live falando desse tema, eu vou passar para você um pouco da parte estrutural, como isso está conectado, e também falar um pouquinho de como você pode começar a pensar em fazer no seu centro de distribuição, na sua logística, ou mesmo na produção, ou mesmo no escritório, né? Por incrível que pareça, o gerenciamento diário também faz parte aí, pode ser usado nas áreas administrativas. Então, eu trouxe, para começar, um profissional aqui que já foi entrevistado aqui na nossa live, que é o Carlos Silva. Ele trabalha na Mary Kay. A Mary Kay é uma empresa que está há 10 anos já praticando isso. Vamos ver o que ele fala assim em termos de resultado, né? Que é legal a gente ouvir, porque a primeira coisa que você tem que entender é, poxa, por que eu vou fazer esse negócio, né? Que resultados eu posso ter? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, depois só me digam se o som está ok ou não. Eu compartilhei com o som, espero que tenha tudo certo. Mas sabe como é que é a internet e as questões, mas vamos lá. Vou pôr aqui o Carlos para falar um pouquinho. Nós tivemos excelências de falar do resultado, complementando o que você falou, dessa questão do tempo. É um momento de você avaliar, né? Como você vai estruturar a sua vida, como vai ser a questão da gestão, ver qual o padrão que você vai fazer. Então, eu vou seguir um padrão. Então, hoje, nossos 3 centros de distribuição têm o mesmo padrão de gerenciamento diário. Agora, a gestão de colocar os indicadores que são mais relevantes no momento, né? Então, esse é um ponto importante, a gente ter essa padronização dos nossos GDs também. E falando na questão do... Opa! Temos aí, como mencionei, o primeiro projeto, até hoje uma redução de 86% do tempo de recebimento, então, um projeto ativo. Em relação à produtividade da pipeline, nós fizemos vários kaizens, mapeamento de processo. Ops! Meu microfone está atrapalhando aí. Puxa vida. Deixa eu ver se eu consigo mutar ele aqui, gente. Eu tentei mexer aqui e não consegui. Vou tentar de novo. Nós tivemos excelentes resultados, né, nessa questão do tempo. É um momento de você avaliar, né, como você vai estruturar o GD, como vai ser a questão da padrão que vai fazer. Então, você é um padrão. Então, hoje nossos 3 centros tem o mesmo padrão de gerenciamento diário. Agora está livre a gestão de colocar os indicadores que são mais relevantes no momento, né? Então, os GCs também. E falando na questão da redução de 86% do tempo de recebimento, então um ganho muito expressivo em relação
à produtividade da pipeline, né? Nós fizemos vários kaizens, mapeamentos de processo para melhorar a produtividade da pipeline, isso mais voltado e também aumento da produtividade do picker, né? Então tivemos o ganho de 25% na produtividade da pipeline, da nossa separação de pedidos, o aumento de temos melhorias também expressivas na questão de redução de quebras, né? Pessoal, estou tentando aqui fechar meu microfone, mas se eu fechar, realmente ele para de falar, tá, gente? Então vai ser com eco mesmo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. A gente conseguiu reduzir as quebras dos equipamentos, com essa gestão diária do PDF, do 2, né? Outro ponto muito importante também falando da cadeia de ajuda, que nós trabalhamos no GD, né? Quando aciona a cadeia de ajuda, porque quando aciona a cadeia de ajuda, sistema, as pessoas acionam através de emoções, a chamada. Mas o problema em si foi tratado, que é o ponto relevante que a gente traz para o GD. É esse problema. Legal, né, gente? Vocês viram os valores, né? Não sei se todos conseguiram ouvir, né? Ele falou que teve ganho de produtividade no recebimento, né? Chegou a 85%, falou de ganho de produtividade na linha de separação, falou até de equipamentos, né? Então, vejam que o GD ele é abrangente, mas o interessante é atingir todos esses resultados. Claro que não foi só com essa ferramenta. A ferramenta ela foi um meio para poder identificar os problemas e resolver esses problemas. Então, é isso que está por trás do conceito, né? E para explicar um pouco como esse conceito está estruturado, na verdade, ele faz parte de um sistema de gestão, né? De um sistema que monitora como está o desempenho da empresa para que a gente possa efetivamente tomar ações corretivas, né? E seguir na direção correta rapidamente. Eu gosto muito de usar o exemplo do carro, né? O carro tem lá seus painéis, né? E todo painel tem, como se fala, tem lá a indicação de velocidade, né, de combustível, temperatura do motor, RPM, e a partir daí você toma a decisão, né? Se você está dirigindo mais rápido ou mais lento que a velocidade permitida no local, então ele vai trazendo essa informação para você de forma imediata, né? E quem nunca fez isso, eu até recomendo, né? Fechar o painel assim com uma folha, põe na frente, tenta dirigir sem olhar esse painel. Claro, você vai conseguir, mas pode ser que você acabe superando aí a velocidade máxima, né, da rua que você está passando. Então tem que tomar cuidado, mas estou brincando, não precisa fazer isso. Mas é isso que é importante entender. Então o GD, na verdade, faz parte desse sistema, né, onde esse sistema ele é composto desde a sua base, né, o que ele chama de hora a hora. Tem já palestras que eu dei falando para vocês aqui nessa live como fazer esses acompanhamentos horários, né? E a ideia é que depois você tenha lá o acompanhamento diário e, consequentemente, também tenha aquilo que a gente chama de acompanhamento semanal e acompanhamento mensal. Então, a ideia é que isso seja de maneira escalonada. Algumas empresas chamam de nível 1, nível 2 e nível 3. Aí o nome varia dependendo de cada corporação. Mas a ideia é que você tenha um acompanhamento horário para você capturar todos os dados que estão acontecendo naquele momento. Aqui esse exemplo que eu estou trazendo é um exemplo bem manual, mas pode ser também eletrônico. Tem empresa que tem condições de ter eletrônico, tem outras que não. E aí isso passa para um gerenciamento diário, né? A informação sai do horário para o diário e depois para o semanal ou para o mensal, né? De maneira estruturada. Então, esse é o sistema de gestão que tem a obrigação de trazer a informação, né, do chão de fábrica para que a gestão possa, né, também estar presente. Eu vou falar sobre isso, mas que ela possa realmente dar o suporte, necessário, né? Inclusive é um estímulo que é o que está por trás do GD, né? Hoje eu fiz uma publicação no LinkedIn, no Instagram, falando que o GD não é só um quadro, né? O GD, um dos segredos do GD é realmente trazer a gestão para o chão de fábrica ou para o Gemba, onde as coisas acontecem, para que ela possa dar o suporte para que a operação
caminhe de maneira ordenada e consiga atingir seus objetivos. Então, a gente vai falar um pouco desse tema e de como é construir esse GD ao longo das próximas lives, começando hoje. Então, o que é o gerenciamento diário, né? O gerenciamento diário, ele é algo que veio para suprir uma lacuna entre o planejamento e a execução. Então, por isso que ele é muito conectado com a estratégia. Eu vou explorar isso com vocês nessa live aqui também. Então, só por definição, aliás, eu queria aqui fazer uma menção super importante desse livro, né, que é o livro Gerenciamento Diário, livro que foi escrito pelo Robson Gouveia e pelo José Roberto Ferro. Excelente livro para você que quer enveredar um pouco mais, entender melhor esse conceito. Ele traz ótimas informações, é um dos melhores livros que eu conheço de gerenciamento diário, né, que foram desenvolvidos. Então, o que é um gerenciamento diário? Nada mais é do que um processo para conquistar os objetivos estabelecidos na estratégia por meio da definição e do acompanhamento das metas diárias e da solução de problemas. Então, esse é um outro segredo, né? Muita gente pensa, não, eu vou só pôr o número, né, que está ali no quadro, eu já tenho isso, mas ter o número só no quadro não significa que você está resolvendo os problemas. Então, o gerenciamento diário pressupõe essa resolução de problemas para que a gente possa ter sucesso, né, na organização e em todos os níveis. E esses problemas detectados devem ser resolvidos rapidamente. Então, é uma grande vantagem. Eu gosto muito dessa percepção, né, que o gerenciamento diário não é só indicador, né? O gerenciamento diário tem que ter uma sistemática. Eu costumo dizer que tem 3 elementos. O primeiro elemento é o quadro de indicadores, o segundo elemento é a solução de problemas e o terceiro, não menos importante, é a liderança. Né? O líder tem que estar presente para que a gente... Everton, obrigado. O Everton aqui falando, né, sobre esse um tema excelente. Que bom, bacana. É isso que a gente quer trazer para poder agregar para vocês. Né? Então, a ideia é que o GD, então, tem essa definição, é uma das definições, existem várias outras, mas essa é, para mim, uma das melhores, que está no livro, por isso que eu gosto dela também. Bom, então, o que significa isso? Né? Uma empresa que não tem gerenciamento diário, que muitas vezes acontece, é que a empresa, os líderes, só veem o problema no final do turno, ou no fim da semana, ou no fim do mês. Então, muitas vezes um problema acontece e ele só vai ser corrigido depois de um certo tempo. E aí a gente perde performance, né? Tem uma queda na performance, e também perde o controle. Então, a ideia é que a gente consiga mudar esse cenário, né? Sair dessa condição de ter resultados que a gente não sabe como estão acontecendo, né? E às vezes acontecer que ele ocorra de uma maneira a prejudicar, né? Vamos dizer assim, o desempenho da empresa. Então, esse é o cenário atual, né? Que a gente geralmente vê nas organizações, que o tempo para resolver um problema é muito longo. E já com o GD, quando um problema acontece, ele é rapidamente identificado e rapidamente resolvido. Isso evita que a performance seja prejudicada, e isso faz com que a empresa tenha um melhor desempenho, né? O resultado seja melhor, ou seja, não tem atraso, né? A gente corrige o problema rapidamente, e o grande benefício realmente é recuperar o desempenho mais rápido, aqui, como você pode ver nessa figura. Né? Então, essa figura aqui, créditos ao meu amigo Robson Gouveia, que foi quem desenvolveu. A gente usa esse conceito, né? É assim que eu aprendi, eu achei ótima essa forma. Então, basicamente, tem essa função, né, de dar velocidade na resposta. E eu gosto muito, tem um livro meu que é Uma Vida Sem Desperdício, que aqui em casa a gente aplicou o gerenciamento diário na energia elétrica. Porque você sabe que a energia elétrica você recebe uma vez por mês, né? Só no fim do mês você sabe quanto gastou. Então a gente implantou aqui o gerenciamento diário. Minha filha levantava os dados todos os dias, a gente checava se estava fora da média, e aí a gente tomava uma ação corretiva. Muito, muito útil até no dia a dia nosso. Então, qual é a grande vantagem? Você detectar o problema antes que ele vire uma bola de neve, como essa que está aqui na figura. Então, a ideia é que a gente consiga resolver um problema de uma maneira mais curta antes que ela vire algo crítico. Por exemplo, um cliente reclamando, um produto defeituoso, uma máquina quebrada, ou mesmo muito estoque, né? Ou seja, resultado final do mês, que a gente sabe que
aí já foi, né? A gente já perdeu. Então, isso é muito comum. Geralmente, as empresas, esses problemas estouram na empresa quando ela já está, né? Vamos dizer assim, tarde demais e não tem muito o que fazer. Então, aqui a ideia é que a gente consiga a cada dia, né, tomar a decisão para que isso não vire uma bola de neve, né? Então, agora, por que eles são tão grandes assim, esses problemas? E a ideia realmente é a gente enxergar como, né, evitar que ele vire essa bola de neve, né? E para isso, esse é um dos objetivos, né, do gerenciamento diário, é buscar maximizar o desempenho individual e da equipe, alinhados ao objetivo de negócio. Eu estou reforçando isso, gente, a questão do objetivo de negócio, porque o GD não é só você colocar um quadro, ele tem que realmente estar conectado com a estratégia da empresa. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, coloquem no chat aí que a gente vai dar um tempinho aqui para responder vocês. Então, a ideia é que a gente consiga, em tempo real, saber qual é o problema, qual é o indicador, qual é o problema, e a gente já consiga identificar aí o que nos inviabilizou de atingir aquele indicador. E aí é o que a gente chama de ter uma contramedida na causa raiz, para que esse indício de problema seja resolvido. É isso que está por trás, mantendo assim todo o controle sobre o desempenho da operação, da logística ou da produção. No caso aqui, falando um pouco do CD, né? Então, pessoal, ele é chave para quê? Para evitar surpresas, para a gente iniciar uma solução de problemas, para que a gente possa gerar um aprendizado organizacional. E isso é um tema extremamente importante, porque o aprendizado organizacional, às vezes, está na pessoa. E ele não deveria estar na pessoa, deveria estar na organização. Por isso que está conectado o GD também com o trabalho padronizado, né? A gente vai ter sessões de live ao longo do ano falando disso também, né? Da conexão do GD com isso. Isso faz com que a empresa atinja alta competitividade. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Do que o GD traz para a gente. Agora, como é que eu implemento isso? Então, mais uma vez aí, vamos ver se agora dá certo. Eu vou tentar rodar aqui o vídeo do Carlos, vamos ver se funciona. Se eu silenciar aqui, eu acho que vai ter um problema. Eu vou tentar aqui silenciar de qualquer forma. Vamos ver se eu consigo. Peraí, silenciar o meu microfone. Vou tentar aqui. Tudo que nós iremos implementar o problema, né? Então, nós iniciamos esse gerenciamento diário justamente para então foi uma forma que nós implementamos para assegurar a estabilidade do processo. Então, monitoramos os tempos de recebimento, algumas atividades, tá? Dentre elas, conferência das notas, atividades operacionais, para se corrigir a rota aí dos resultados. Então, iniciamos esse trabalho, colocamos no local. Imagina você fazer controles trimestrais, mensais e partir a fazer isso todos os dias, ter as informações todos os dias e tratar os problemas todos os dias. Então, a gente pessoas, então, ou seja, ela tem que dar o exemplo, né? Ela que tem que puxar e funcionar essa rotina, né? E um ponto importante, muito importante, que a liderança tem um papel fundamental, que o GD, o principal ponto do GD é ajudar, dar apoio para a solução de problemas, não é verdade? E para isso a gente precisa que as pessoas exponham os problemas.
Muito bem, o Carlos falou bem aí sobre esse processo, né? Vejam que ele fez uma citação de que tornar os problemas visíveis, né, é importante, e também falou da importância de fazer um piloto, né? A gente começou lá de uma maneira bem simples, né, com um post-it, até trouxe um exemplo aqui, esse é um exemplo real da Bemol, que é outra empresa que a gente tem um carinho muito grande. Então vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Vou fechar meu microfone de novo, aí eu acho que vai dar certo. A gente tem alguns indicadores críticos que indicam o nosso trabalho atual. Por exemplo, uma das tratativas que a gente está fazendo para evitar que o CD trave de tanto material é segurar. À medida que a ocupação chega a 90%, a gente segura a carga nas docas. Segura. Isso que vocês estão vendo a doca lotada. Umas coisas são aquele estofado derval que a gente falou já lá com a montagem interna, né? Tem 2 metros de altura, a gente tem uma dificuldade muito grande para alocá-los. Então a gente ontem, das 77 cargas que vieram, desculpa, todas as cargas que vieram, 77% a gente recebeu, outras a gente segurou. Caso contrário, o CD estaria mais sufocado. Horas extras é um tema que a gente está trabalhando bastante, mas saímos uma média de 20 pessoas por dia para uma média de 5. O pessoal está de parabéns, Cristiano, Jane. Fornecimento, como eu tinha falado lá da estanteria, né? Os fornecimentos acima de 24 horas, a gente está controlando, está de próximo, perto, né? Até 0. Isso é o quê? 5 o quê? 5 fornecimentos. Pode ser uma nota inteira. Não tem uma quantidade, porque depende de cada fornecedor. Mas é cada nota que se dá entrada e gera o saldo. É uma nota que deixou de dar entrada. E a nota pode ter 50 itens, pode ter 2 itens. Então não é mensurável. Mas um item que está com problema de integração ou de múltiplo, que é o caso da farma, segura todos os demais. Então o fornecimento todo fica parado, consequentemente. A gente Muito bem, então vocês viram aí ele mostrando ali, a ideia não, ele teve interrompido ali, mas o importante é que vocês conseguiram ver ali um quadro de gerenciamento diário, que a gente vai explorar isso também, explicar a você como desenvolver, como definir isso nas nossas lives aqui. Então, basicamente, a pergunta agora é como é que eu implemento na minha empresa, né? Então, eu vou passar aqui algumas dicas iniciais. O importante é que a empresa tenha já um processo de desdobramento da estratégia e a partir desse desdobramento da estratégia a gente define quais são os indicadores que a gente vai colocar no nosso GD. Então é importante que você já tenha isso na sua empresa, que esses indicadores venham da organização. Isso não impede, claro, por que a gente vai colocar isso, né? Por que isso é importante? Para a gente conseguir fazer com que todos entendam a estratégia, né, e isso esteja conectado com o dia a dia das empresas. Eu tenho observado que algumas organizações, isso não é verdade. Às vezes o indicador que está sendo monitorado no chão de fábrica ou no CD não tem nada a ver com a estratégia. Então isso é ruim, né? Isso significa que há uma desconexão entre a estratégia e o dia a dia. Então é importante que isso esteja definido para você poder iniciar a implementação do seu GD. Então, a ideia é que quando algo não vá bem, a gente saiba e todos da organização saibam e tomem medidas imediatas para resolver o problema. Então, essa é a ideia do GD, por isso que ele está muito conectado com a estratégia e a ideia é que a gente consiga aplicar um método de solução de problemas. Então, basicamente, esse é o contexto de maneira geral. Só que para isso acontecer, então, você precisa ter quais são os indicadores do negócio que vem da alta administração, isso deve ser desdobrado para todos os níveis. Aqui que entra o GD, né, que é onde a gente vai coletar e monitorar esses indicadores e aplicar um ciclo PDCA. Então, a ideia é que a gente consiga ter esse desenvolvimento, né, e que isso possa efetivamente ser monitorado e aplicado o PDCA. Então, a ideia é que você já tenha um norte verdadeiro na sua empresa, isso esteja, de certa forma, definido, né, com as metas de médio, longo e curto prazo, e aí isso tenha lá
uma análise, né? A gente gosta muito de usar, é o método Roshin-Curry, que eu posso trazer aqui para vocês também mais para frente. Vamos ver se a gente também traz esse conceito, porque é aí que se desdobra para chegar no GD, né? E fazer o acompanhamento no processo mês a mês, né? Ou seja, dentro da estrutura de desdobramento. Então, depois, se você quiser saber mais sobre isso, temos 2 artigos no nosso site também falando sobre o Roshin, como ele funciona, isso pode te ajudar também. E aí, claro, esses indicadores, eles vêm normalmente de uma estratégia de negócio, como esse exemplo aqui, né? Por exemplo, ó, performance de entrega 95%, né? Aumentar as vendas 10%. Para isso, eu tenho que a planta tem que ter uma entrega em 95%, a área tem que ter uma disponibilidade de 98% e o OE acima de 75%. Então, aqui eu desdobrei esse indicador que era de vendas, mas ele está conectado com a minha disponibilidade de fábrica. Então, aí que eu fiz o desdobramento e aí que você vai seguir o quê? O OE, que é o indicador principal, né, no chão de fábrica ou para quem não sabe o que é OE, depois eu posso explicar também, mas é um indicador de Overall Equipment Effectiveness, ou seja, é um indicador geral do desempenho, da eficiência do equipamento. E isso tem que ser desdobrado. Ah, mas Alexandre, eu não tenho isso na minha empresa. Bom, muitos CDs que eu vou não tem isso mesmo. Então aí, veja bem, essa é a maneira melhor de se começar a implementação. Mas se não tem, o que você pode fazer? Primeiro, entender qual a sua necessidade. Muitas vezes a gente identifica, quando vai num potencial cliente que está com problema de recebimento. Legal, começa colocando um GD para medir os indicadores de recebimento. Ah, não, eu tenho problemas na expedição. Então, começa, né, com aqueles indicadores da expedição. Né? Não necessariamente você precisa estar... Né, é importante que esteja, mas se não tiver, você já pode começar. Né? Pode começar a exercitar esse processo dentro da sua organização. Então, assim, primeiro passo é você definir quais serão os indicadores, né? Se você tem dúvida, a gente teve várias lives aqui que a gente falou sobre indicadores de recebimento, falou sobre indicadores de expedição, falou sobre indicadores de separação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante que você assista essas lives para você poder começar por aí. Então, é importante que você também não tenha muitos indicadores, escolha aqueles que são realmente importantes para você e cuidado para não ter indicador que não precisa. Sempre falo isso. Então, escolha alguns indicadores. Eu sempre falo assim, entre 8 e 10 indicadores no CD já é mais que suficiente. Claro que isso varia dependendo do tamanho do CD, né? Quantas pessoas tem, mas isso a gente vai tratar mais para frente. Então, essa primeira aula, gente, ela vem até aqui. Eu queria deixar um desafio para você, né? Que você faça o exercício aí de identificar qual é o objetivo do negócio de vocês, como eles desdobram indicadores e quais são os indicadores chaves para você desenvolver o seu GD. Legal? Então, pessoal, basicamente essa era a ideia desse primeiro momento falando do que é o GD. E agora, nosso próximo encontro, que é quinta-feira, certo? Não tem feriado, acho que não. Então, estaremos lá, aqui de novo, para a gente conseguir avançar e mostrar para vocês os próximos passos. Ou seja, primeiro você tem que ter os indicadores. Então, eu gosto muito de interromper exatamente nesse momento para que você que está assistindo possa ter um tempo aí para você correr atrás, tem uma semana, para identificar esses indicadores que você vai usar, né? Então, assim, dando uma repassada rápida em termos de indicadores, você pode ter, por exemplo, tempo de recebimento, que o Carlos falou ali, que foi o indicador que ele usou, né? Pode ter produtividade na separação, né? Pode ter tempo de carga de caminhão, né? Expedição de caminhão. Então, tudo isso, ou até mesmo falha na separação, erro, atraso na entrega, são vários indicadores, inclusive ocupação. Vocês viram ali que o Danilo falou sobre isso. Né, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer por hoje. Estou aberto à pergunta, não sei se alguém tem alguma pergunta, queira colocar aqui no chat. Aqui, isso aqui é legal. Ótimo tema. O Madison, o Everton Serralheiro e o Madison também. Olha aí. Então, todos estiveram aqui presentes. Por aqui não veio pergunta até agora. Então, beleza. Queria
Queria aproveitar para agradecer a todos vocês pela presença. Semana que vem nós vamos novamente falar de gerenciamento diário, só que aí a gente vai entrar agora no que a gente chama de confecção do quadro, como é que vai estruturar o quadro. Então, se você traga os indicadores para você fazer, né, traga uma folha de papel que eu vou te ensinar como desenhar o quadro de GD voltado para a logística principalmente, mas também serve para a operação e para a produção. Beleza, pessoal? Boa noite a todos vocês e muito obrigado pela presença. Nos vemos semana que vem. E não esqueça de ouvir o nosso podcast, 2B Lean Cast. Ok? Boa noite.